Oi pessoal, tudo bem? Olha só, nessa aula de hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre foco. E eu vou fazer algumas perguntas para vocês que ajudam vocês a perceberem se vocês precisam ou não fazer algum tipo de ajuste no foco, tá? No foco de vocês. Primeira pergunta, olha só, antes de começar, aqui tem livro, tem meu caderno de anotações, tem as minhas fichas, né, que eu sempre dei as aulas usando ficha. Então, às vezes eu olho para baixo, eu vou abrir livro, vai acontecer tudo isso aqui, tá? São os antigos hábitos de professor que eu não consigo me livrar. Então, vamos lá. Primeira pergunta, presta atenção. Você tem se sentido perdido e inseguro, sem saber em que deve se concentrar? Segunda pergunta. Você tem se sentido sobrecarregado de informação, sem saber ao certo o que fazer com tanta informação? Terceira pergunta. Está achando difícil definir o que é mais importante para você fazer agora? E a última pergunta. Está se sentindo ocupado, está se sentindo trabalhando bastante, mas mesmo assim com uma sensação de estar improdutivo? Se você respondeu sim para alguma dessas perguntas, você pode sim fazer um ajuste no seu foco. A sua vida ou o seu projeto ou aquilo que você está pensando para responder minhas perguntas é como se fosse um fiozinho emaranhado. Eu não sei se você rega o jardim como eu, quando a borracha está toda emaranhada é um terror, né? Então o que é fácil para o trabalho ficar produtivo? É você desenrolar esse emaranhado todo e deixar ela bem organizada, tá? Então, o que a gente vai conversar agora é como fazer isso, beleza? Antes de falar de ajuste de foco, a gente precisa pensar no próprio conceito de foco em si. O que é ter foco? Algumas pessoas, elas consideram o foco o objetivo delas, então a meta que elas têm, elas enxergam isso como se fosse o foco, é o foco, né? Então, o que eu defino para minha vida ou para algum projeto que eu quero, aquele meu objetivo, né? A meta mesmo, eu considero que é o meu foco. Por exemplo, eu quero conquistar uma renda mensal de 50 mil reais por mês. Okay? Sou focado nisso. E quando eu tenho uma meta, né, eu vou organizar um plano de ação, eu vou ter várias ações. E as pessoas, às vezes, elas pensam que se elas têm muitas ações que elas executam, que direcionam, né, cada uma dessas ações para o objetivo, para a meta que elas traçaram, que elas estão focadas. Então, eu faço um monte de coisas, eu penso em um monte de estratégias, eu utilizo diversas ferramentas que vão me levar para o meu objetivo, que é o meu foco. Tá certo? Não tá certo, tá errado. Quando você inverte essa fórmula, você vai enxergar melhor o que você está fazendo. Você está distribuindo a sua energia, o seu tempo em várias direções. E quando você faz isso, o resultado é que você progride 1 milímetro aqui, 1 milímetro ali, 1 milímetro ali. Então você tem um progresso muito pequeno em várias frentes diferentes. E isso não pode ser foco. Uma coisa muito importante, uma lição, uma lei, é o seguinte. Presta muita atenção no que eu vou falar agora. Você precisa saber que a maior parte de tudo que existe, a grande maioria das nossas ações, todos os recursos, todas as forças que você emprega, todas as ideias que você implementa, elas têm pouco valor e produz pouco resultado. Por outro lado, tem algumas poucas coisinhas que você faz que funcionam fantasticamente bem e que causam um impacto
imenso. Então, pessoal, uma imagem correta para representar o foco, ela é diferente. E você precisa listar todas as ações que você executa quando você está a fim de caminhar em direção a um objetivo, uma meta. Então, todas as ações estão listadas, e aí o que você precisa avaliar? O resultado de cada uma dessas ações, certo? Depois que você listou todas as ações que você executa, que você avaliou qual é o resultado de cada uma dessas ações, você vai precisar cortar a maioria delas. E eu sei que nesse momento você vai cortar oportunidades, sem dúvida, que parecem ser muito promissoras. Mas, se você quer ser focado, você precisa cortar. E aí você vai concentrar sua energia, você vai concentrar o seu tempo, você vai concentrar seu empenho naquelas poucas ações que sobraram. Então, a imagem que representaria o foco seria isso, né? Nossa energia, ela está direcionada para poucas ações. Quais são essas ações? As ações que trazem resultado para a gente. Quando você começa a fazer isso, você está no caminho do especialista, né? O especialista é aquele que consegue concentrar, né, o esforço, o conhecimento, a ação dele em áreas menores, porque aí ele vai ter um grande desempenho naquelas áreas, certo? Para a gente falar sobre como se tornar um especialista ou, sei lá, ilustrar o que eu estou dizendo, eu vou contar uma historinha. Essa historinha é real. Né? Nós temos uma colega, uma pesquisadora chamada Angela, e ela escreveu um livro maravilhoso, o título do livro é Garra, e no meio desse livro tem um momento que ela conta, né, para um dos professores com quem ela trabalhou, que ela entrevistou, ela conta sobre a prática da atividade física dela. Então ela falou para ele chamava Erickson. Ela falou: professor Erickson, eu corro desde os meus 18 anos. Ela já tinha mais de 30. E eu estou longe de me qualificar para uma Olimpíada. Aliás, eu não consigo melhorar em nada o meu tempo. E aí ele perguntou para ela assim: Ângela, qual é seu objetivo quando você corre? E ela disse: eu quero ter saúde, eu quero ficar em forma, eu quero entrar no meu jeans. Ele falou: mas você não tem assim um objetivo com relação à corrida em si? Por exemplo, qual é o ritmo, né, que você quer dar para essa corrida? Qual é a distância que você quer percorrer? O seu trabalho cardíaco, a sua pulsação, você tem algum controle sobre isso? E ela disse: não. Depois ele ainda perguntou para ela assim: o que você pensa quando você está correndo? Ela falou: eu penso no meu dia a dia, nas coisas que aconteceram, às vezes eu penso no que eu posso fazer aí para o jantar. Ele falou: e você não tem um treinador? Ela falou: não, eu não tenho um treinador. Né? E aí ele disse: bom, então eu já entendi, né, por que você não está melhorando o seu tempo e o seu desempenho na corrida. O que está faltando para você é justamente a prática disciplinada. Então, né, agora nos próximos minutos a gente vai conversar sobre isso. Afinal de contas, quando eu quero me tornar um especialista, quando eu quero concentrar meu foco em atividades para eu me tornar mais produtivo, eu preciso então adotar a prática disciplinada. O que ela é e como é que a gente vai fazer? A prática disciplinada, primeiro, ela foi estudada com enxadristas, jogadores de xadrez. Depois, ela foi estudada com músicos. Depois, ela foi estudada com atletas. Mas eu não tenho a menor sombra de dúvida de que ela se aplica ao seu caso.
e que se você adotar a prática disciplinada, você vai conseguir trabalhar e ajustar muito o seu foco e vai conseguir que o seu rendimento ele aumente muito e, consequentemente, os seus resultados. Para a gente começar a falar da prática disciplinada, eu acho que é legal a gente esclarecer quais são os princípios que norteiam a prática disciplinada. Então, o primeiro deles é o seguinte: você precisa ter uma meta, você precisa elaborar uma meta ambiciosa e uma meta que seja clara, que você entenda facilmente o que você quer, uma meta ambiciosa e clara. Em segundo lugar, você vai precisar saber que você vai ter que adotar uma postura de dedicação e concentração. Então você vai precisar ser um sujeito concentrado, dedicado, certo? A terceira característica é o seguinte: você precisa de feedbacks imediatos. Então você precisa conseguir medir o que você está fazendo e o resultado que aquilo está trazendo para você. De preferência, junto com um professor, junto com alguém que é o seu mentor, que vai te dar uma força para você melhorar seu desempenho. Essa é a terceira característica. Bom, e a quarta, obviamente, é o quê? Refletir sobre os resultados, refletir sobre as ações, tá? Em busca de aprimoramento. E aí você vai executar novamente essas poucas ações, você vai, lógico, se concentrar nas ações que trazem resultado. E uma característica das pessoas que têm uma performance admirável, sejam elas atletas, empresários, músicos, não importa, é que assim que elas se aproximam da meta ambiciosa, quando elas atingem as metas, começam a atingir aquelas metas, elas modificam as metas. A meta sempre precisa ser alguma coisa que você não consegue alcançar. E aí você vai fazer todo esse trabalho para você modificar comportamentos, na verdade são hábitos. Mais para frente ou em outro vídeo a gente pode conversar sobre esses e como que você implanta um hábito que vai trazer para você, para a sua vida, para a sua carreira, mais resultado, mais desempenho, mais performance, certo? Mas por enquanto a gente vai ficar aqui. Muita gente pensa que trabalhar muito, trabalhar até a exaustão, é você ser focado, é você realizar a prática disciplinada. Eu tenho disciplina, eu trabalho muitas horas, Mas na verdade isso também não tem nada a ver. Eu vou até contar uma segunda história, que também é do livro da Ângela, recomendo esse livro. Que conta uma visita que tem um campeão de canoagem, sabe? Canoagem olímpica. E esse cara vencia o campeonato europeu, ele vencia a Olimpíada, o campeonato mundial. Ele era incrível, ele era imbatível. O nome desse atleta era Mads Rasmussen. E ele foi convidado para visitar a equipe japonesa de canoagem. E aí ele chegou naquela visita que ele foi fazer para a equipe japonesa de canoagem e ele ficou espantado. Ele nunca tinha visto pessoas, atletas, treinarem tanto, com tanto esforço, tantas horas. Ele ficou realmente impressionado. E ele falou o seguinte, aqui eu tomei minha nota, ele ficou impressionado com a quantidade de horas que os atletas dedicavam ao treinamento. E aí, depois de passar um tempo com eles, ele falou assim: olha pessoal, não é de inúmeras horas de força bruta exaustiva que vocês precisam para melhorar.
O que importa aqui são os objetivos calculados de treino durante algumas horas por dia. Então, eu preciso entender no meu treinamento o que está faltando, né? O que eu tenho que fazer para melhorar meu resultado. Um outro amigo meu, ele fez parte da delegação da equipe brasileira feminina que foi campeã mundial. Sabe aquele time da Paula e da Hortência? Então ele fez parte daquela delegação, ele era preparador físico, né, daquele time incrível. E ele me falou uma vez que aquela conquista ela resultou de uma melhoria de 5%. Então as atletas, junto com os treinadores, então tem os treinadores da parte física, os treinadores da parte técnica, da estratégia de jogo e tudo mais. Então, junto com os treinadores, elas identificaram onde é que elas poderiam melhorar. E elas se concentraram em treinar, né? E cada atleta, né, tentou se tornar 5% melhor em algumas áreas. Por exemplo, posicionamento na defesa. Eu vou melhorar 5% o meu posicionamento na defesa. 5% do arremesso. 5% da eficiência do passe. 5% na velocidade que eu me desloco para o ataque ou que eu me desloco para a defesa. Agora, tudo isso junto causou uma transformação incrível e aquele time se tornou um time imbatível. Então, você precisa estabelecer sua meta, dedicar-se a treinar, né, o comportamento, de preferência com o auxílio de um treinador, de um mentor, um professor. Você precisa refletir sobre essas ações e refletir sobre os resultados que você começou a colher, sabe? O que você está fazendo agora e buscar mais aprimoramento. Quando você começa a atingir as metas, você tem que deixar essas metas mais ambiciosas do que elas estão, ok? Porque é isso que vai melhorar a sua performance. Você também, né, não pode deixar de perder inúmeras possibilidades que se apresentam a todo momento. Você tem que dizer não para essa coisa arada que acontece hoje. É tanto curso interessante, tanta coisa, novas ferramentas, novo isso, novo aquilo. É facinho mesmo a gente perder o foco, tá bom? Eu vou encerrando por aqui. O objetivo dessa aula era conversar um pouquinho, vocês podem escrever, vocês podem participar de cursos mais longos, cursos que fazem uma proposta prática, né? Como que você pode estabelecer um plano para atingir metas. Então fica de olho aí nas coisas que a gente posta, fica de olho nos cursos que a gente lança e oferece, fica de olho aí nas coisas que vão rolar nesse canal, tá bom? É isso aí, um abraço.